Então, boa noite a todos. Iríamos dar o último passo deste nosso dia, nesta conversa, e é isso que vamos procurar fazer, que seria a partir destas peças da jornada, percebermos este processo não só da conclusão, mas desde da sua encomenda, o processo criativo e a sua execução. Então, temos connosco Avelino Leite, nasceu em Burguens, Santo Tirso, em 1953. Licenciou-se em Artes Plásticas pela Escola Superior de Belas Artes, do Porto. Foi bolseiro da Fundação Carlos Gulbenkian entre 1974 e 1977. Foi professor de Desenho e Educação Visual em todos os graus de ensino, tendo terminado a carreira docente na Universidade Portucalense. Foi membro do Conselho de Administração da Fundação Júlio Rezende, o Lugar do Desenho. Na vasta obra concretizada, entre as principais obras realizadas, contam-se, entre outras, coautoria da publicação Via Crucis, com ilustrações suas e textos do escritor Mário Cláudio, murais cerâmicos para a Central de Transportes de Santo Tirso, átrio do Hospital de São João no Porto, medalha comemorativa para a Caixa de Crédito Agrícola, medalhas comemorativas dos 100 anos de Sofia de Melbreiner e oficial do Centenário das Aparições de Fátima, memorial do cineasta Manuel de Oliveira, Universidade Portucalense, memorial a Sofia de Melbreiner, Universidade Católica do Porto, memorial aos 25 anos da Misericórdia da Trofa, execução de 20 aguarelas, os Mistérios do Rosário, oferta da Conferência Episcopal ao Papa Bento XVI, ilustrações do novo missal romano, utilizado em todos os países de língua oficial portuguesa, desenho de todas as alfaias litúrgicas usadas pelo Papa Francisco na celebração da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023, e Memorial a São Bento, em Santo Tirso. Hoje, aquilo que nos convoca são estas peças da jornada e começava, neste primeiro momento, procurarmos compreender melhor este processo do encomendador, se assim for possível. Recordo Paulo VI que dizia: devemos voltar a ser aliados, portanto, os artistas e a Igreja. Devemos pedir-vos todas as possibilidades que o Senhor vos concedeu e, portanto, no âmbito da funcionalidade e da finalidade que une a arte ao culto de Deus, devemos permitir às vossas vozes o canto livre e poderoso que são capazes. Então, neste mesmo sentido, pergunto se este diálogo foi de facto próximo entre a Igreja e o Avelino. Se julga que essa foi a experiência com o encomendador, desta proximidade, e se teve a total liberdade ou algum condicionalismo criativo? Boa noite a todos. Muito obrigado. Eu fui contactado um ano e meio antes da jornada pelo responsável da Jornada da Juventude para eventualmente concorrer para desenhar as peças, as alfaias litúrgicas. Fiz isso com a empresa Domingos Guedes, de Gondomar, uma oficina de ourivesaria habituada a estes trabalhos e com quem eu já trabalhava, com quem já tinha trabalhado. E, portanto, aceitei esse desafio e comecei a trabalhar, enfim, até que todo o dossiê que eu fiz para todas as peças foi aprovado e, portanto, a partir daí comecei, enfim, a trabalhar mais afincadamente em conjunto com a oficina, porque para conjugarmos a parte teórica com a parte prática, questões técnicas, etc. E neste processo desde a encomenda que foi feita e do dossiê que foi preparando, houve mais algum diálogo? A liberdade foi total? Houve algum input, vamos dizer assim? Sim, eu recebi um caderno de encargos, que era obrigatório nestes casos, e depois tive várias conversas. Aliás, está cá um dos elementos que me acompanhou, o Padre Ricardo Jacinto,
em várias reuniões na oficina para, enfim, acertarmos coisas relativas à execução das peças e, portanto, passámos de tamanhos, materiais, todas essas questões técnicas e fui recebendo indicações e sugestões dos responsáveis, neste caso está ali o Padre Ricardo, com o Padre Alberto e com o Padre Pedro Tavares, e portanto fomos acertando tudo para que tudo saísse certo. Muito bem. Este seria o ponto de partida. Depois gostaríamos, se calhar, de tentarmos percorrer aqui um bocadinho o percurso criativo. Portanto, na Carta aos Artistas, o Papa João Paulo II dizia: o artista vive sempre à procura do sentido mais íntimo das coisas. Toda a sua preocupação é conseguir exprimir o mundo do inefável. E a minha pergunta vai neste sentido: qual é que foi a sua preocupação ao desenhar estas peças, estas alfaias, concretamente? Sabendo eu a finalidade de cada peça e tendo eu um percurso já, de certa maneira, ligado a estas peças, procurei, enfim, responder àquilo que me foi solicitado e procurar equilíbrio estético, harmonia e inovação, enfim, aproximadamente isto. Não sei se alguém quer fazer alguma. Não sei se alguém também quiser fazer alguma pergunta, se calhar é mais fácil, porque senão parece que estamos aqui só os dois. E a ideia é podermos interagir, eu acho que torna-se o diálogo também mais frutuoso. Quer dizer, sabendo um bocadinho como é que um artista faz as coisas, não é? O desenho, passar por desenho, a inspiração, depois, quando faz o desenho, surgem várias ideias e tem que selecionar as ideias, escolher uma ideia. Se pudesse pegar numa peça e contar-nos um bocadinho essa história, de onde é que esta coisa da inspiração, não é? De onde é que partiu? Porque é que estas formas a gente percebe que elas têm todas uma harmonia e uma linguagem, foram aprimoradas dentro disso, mas com certeza isso não foi imediato, não é? Portanto, este percurso, digamos assim, dentro do desenho, antes de chegar à oficina, se nos pudesse contar um bocadinho, gostava de ouvir. Eu tenho alguma dificuldade em contar isso, em especificar e em pôr em palavras todo o processo, porque há coisas que eu faço e gosto e não sei porque gosto, porque há ali qualquer coisa que eu acho equilibrada e que funciona e que responde àquilo que me foi solicitado e vou fazendo. Eu não sei explicar, por exemplo, há coisas que eu faço hoje e gosto e amanhã de manhã já não gosto e depois altero e começo a mudar. Portanto, não é um processo que eu consiga verbalizar muito bem. Isto é... Mas, por exemplo, depois de fazer os desenhos, fez modelos? Fiz. Em barro? Fiz em madeira, a maior parte fiz em madeira, porque é mais fácil perceber uma peça e perceber como é que ela vai resultar. E principalmente para quem vai executar, é perceber o que é que se quer. E dizerem-me, como me disseram várias vezes, isto não é possível. E isto é possível. E, portanto, durante o percurso também houve essas questões, que era se a técnica respondia àquilo que eu queria. Não é? E aconteceu muitas vezes. Por outro lado, houve alturas em que o Padre Ricardo e os colegas me diziam: este cálice, por exemplo, tem de ser mais baixo um bocadinho. Esta parte tem de ser mais estreita, onde se põe a mão. Essas questões que me foram, enfim, sendo ditas. Por exemplo,
a custódia, que é uma peça muito grande, não pode ser transportada do tamanho que tem. Ela tinha de ter uma outra custódia dentro, como está ali, que se encaixasse e que se tirasse para o fim que é. São exemplos do percurso que às vezes tem de ser feito, tendo em atenção as possibilidades técnicas e a finalidade para que elas são feitas. Porque, por exemplo, não há galhetas normalmente daquele tamanho. Eu há bocado vi na celebração, as galhetas são deste tamanho. Só que isto é para funcionar ao longe, é para funcionar num altar muito grande, para milhares de pessoas e, portanto, têm de ser vistas. Mesmo assim, algumas não estão vistas, não foram vistas. Não é? Portanto, a dimensão das coisas, por exemplo, foi um fator muito importante a ter em conta. Podemos ir um bocadinho mais atrás? Podemos. As condicionantes do caderno de encargos, materiais, dimensões. O que é que vinha no caderno de encargos? Não, o caderno de encargos dizia simplesmente, se não estou em erro, Padre Ricardo, é um cálice, uma patena, uma píxide, uma custódia, uma cruz processional, enfim, tudo isso, não é? Materiais, todas estas alfaias são em metal prateado e dourado. Portanto, sim, são os metais que aparentemente, porque isto são prateados e dourados, não é ouro nem prata, mas são, enfim, metais, ou imitam metais os mais nobres para a função. Não é? Há, por exemplo, na férula madeira, que é ébano, que é uma madeira nobre. É evidente que eu nem sequer pensei em usar, por exemplo, madeira portuguesa. Pronto. Podia usar pinho, eucalipto, carvalho, mas optei por essa solução, que é uma madeira nobre. Assim, e depois, mas eu não sei se é... Força. Falar antes do tempo. Não sei se tinha alguma pergunta a seguir esta. Era só isso. O que é que estava no caderno de encargos? Era isso? Pois, no caderno de encargos não tem... Tipologias e quantidades. Sim, não tinha dimensões, não tinha... Enfim, só tinha o objeto que é e que eu sei qual é a função que deve ter e para aquilo que vai ser utilizado. E, portanto, do resto foi sendo acertado com os responsáveis da JMJ e a oficina. Porque aconteceu várias vezes, e acontece-me, enfim, na vida várias vezes, de eu projetar um objeto que não é possível executar, por questões técnicas. Pronto. E, portanto, eu tenho de me adaptar, ou temos de nos adaptar uns aos outros para que se consiga. E quais ou qual objeto é que, em particular, por exemplo, essa questão técnica mudou o desenho neste sentido? Não é? Eu não posso dizer que tenha mudado radicalmente o desenho. Não mudou. Por exemplo, eu não tinha previsto no cálice haver um rebordo dourado. Esse rebordo dourado provém do copo, digamos, e reforçou, porque era preciso reforçar a boca do cálice. E, portanto, isso resolveu essa questão. Não é? A questão da custódia, tenho uma engenharia que eu estudei com os técnicos, que é de retirar a custódia de onde ela está para levar. Portanto, não há digamos, nada foi adulterado, a técnica não adulterou nada do que eu fiz, simplesmente nos adaptamos uns aos outros para que... Claro que, no fundo, há ali 2 ou 3 peças que eu hoje não era bem assim que eu fazia. Inclusive, há 2 ou 3 que não era assim que eu queria, mesmo na altura. Mas por distração minha, ou pela pressa, ou por outra razão qualquer. Por exemplo,
O turíbulo tem uma base grande. Eu acho que a base devia ser mais pequenina. Porque há uma ideia do ovo, e agora o que aparece na custódia é um ovo em cima de uma base. Pronto. O turíbulo, sim. É evidente que tinha de ter uma base, mas eu queria uma base mais pequenina. Nos topos da férula tem uns quadradinhos em prata que deviam ser da dimensão da madeira e não são mais pequeninos porque alguém, eu estava distraído, ou não estava cá e achou que devia ser. De modo que não, há sempre qualquer coisa. Padre Ricardo, estou a dizer alguma disparate? Também houve uma limitação no cálice. Diga. A nossa intenção objetiva, Sim. cónica, era que o cálice fosse, de facto, estreitou, como acabou de Sim. dizer, mas que fosse mais estreito ainda para facilitar pegar nele. E havia uma limitação técnica, porque aquilo tem que ser feito em torno. Exatamente. E não era possível estreitar no meio fazendo uma única peça. Tinha que ser duas. Já não me lembrava disto. Com um encaixe. E, dada a quantidade, estamos a falar de 6.000 pixels, estamos a falar à volta de 400 cálices, a fazer num tempo limite, isso é todo feito. E, portanto, não era possível termos a fazer cada cálice duas peças, não era pensado. Exatamente. Era pensado. E, portanto, ter uma emenda a meio, não é? Sim, o cálice tem que ficar com esta solução de compromisso, esteticamente é o que é, mas esteticamente teríamos preferido que ficasse mais estreito ao meio. Tecnicamente não era possível. Ficou assim, é possível. Certo. Este cálice que está aqui, que foi feito para o Papa, Sim, é o outro. Diga? Esse é o único que é prático. Exatamente. Há o outro, que não está cá, e que a diferença, portanto, a diferença era no tamanho, também, e no facto daquelas linhas, em vez de serem gravadas, serem linhas, serem fios, como estão aqui. Portanto, será a diferença entre um cálice. O Papa era igual a esse, eu acho que Era? Sim. Pensei que era este. esse foi o da presidência. Sim, exatamente. E? A Pixie foi exatamente executada conforme foi projetada ou sofreu alterações? Não, foi projetada como foi pensada. Muito bem. Isso deu um bocado de trabalho, confesso, porque era preciso que aquilo funcionasse, não sei se é bem assim, com uma mão só, não era? Ter a Pixie de uma mão, e portanto tem uma patilhazinha que levanta, e portanto era para fazer isto, levantar e fechar. E isso funcionou muito bem. Em 6.000 pixels. Sim. Posso dizer que foi a primeira vez que fui ministra da Comunhão, eu dei aqui o Instituto, Sim. e então, e cheio de medo, portanto, mais que havia tanta gente, e estava perfeita, para além de achar linda, portanto, em termos estéticos, achei linda, Sim. estava perfeito porque era mesmo ergonómico, portanto, eu conseguia tê-la aqui sem haver risco maior. Sim. Segurava muito bem. E pronto, e senti uma confiança, porque eu tinha um bocado de receio com tanta gente, com algum encontrão, etc. Portanto, achei perfeito. Achei lindíssimo. Há bocado falava com o Padre Ricardo, que nem sabia que havia a possibilidade de se pedir, de procedentes, portanto, se pedirem para as igrejas, nós não conseguimos ter nenhum, também naturalmente não vai pedir, não sei. Eu acho Pois, que não sei. Eu essa parte não sei. Sei que... Parabéns. Muito obrigado. Mas não me deu os parabéns só a mim, porque primeiro ninguém faz nada sozinho. Portanto, qualquer destas peças tem trabalho que é muito válido de quem executou, de todos aqueles homens que trabalharam nisto, e de quem foi dando sugestões e instruções, porque o Padre Ricardo também sabe que se deram instruções, que é... Sim, porque a Pixie tinha que ser manuseável, Sim. tinha que ter a segurança de poder fechar para o transporte, Exatamente. tinha que ter a possibilidade para transporte de
de empilhamento. Sim, exatamente. Havia uma série de condicionantes, tiveram que ser postos. Sim. Mas eu admiro como é que tecnicamente aquilo foi resolvido. Porque eu estudei aquele processo, mas executar aquilo é mais difícil. E executar então aos milhares. Padre Miguel, tinha uma pergunta. São duas as perguntas. A primeira, se as formas escolhidas tiveram alguma inspiração, as formas que usam nas peças. Sim. A segunda tem a ver com esta, se há alguma relação entre elas, se pensou alguma harmonização. Sim. Agora já... Pronto. São estas duas. Eu acho que, enfim, consegui alguma harmonia entre todas. Curiosamente, há uma peça que não era para ser assim, mas que depois, não sei se foi para Ricardo, se foi... Lembra-se do turíbulo, tinha uns buraquinhos, como se fosse um firmamento, um céu. E fui alertado para o facto de haver ali uma peça que fugia um bocadinho a estas linhas. E então decidiu-se o turíbulo tem as aberturas são umas linhas, umas ranhurazinhas. Portanto, isso é uma das peças que foi harmonizada, digamos. Padre Miguel, não é? Desculpe. Perguntou-me qualquer... porque eu desenhei isto... é assim, eu não desenho um cálice e está feito, e depois desenho outra coisa e está feito. Não, eu desenho tudo, está tudo espalhado à minha frente, e depois... eu, inclusive, recebo sugestões de uma para outra, não é? E se me inspirei... As linhas. Eu sei o que é um cálice, um cálice é um vaso. Para mim, um cálice é um vaso. Enfim, há vários nomes, mas é um vaso. Portanto, um vaso tem de ter um recipiente e tem de conter líquido, e depois o resto é procurar uma linha moderna, equilibrada, elegante. Foi isso que eu procurei. Sim, mas há umas peças aqui que têm história. Tudo tem uma história, mas que história que a doutora Isabel... As galhetas. As galhetas. Não sei se o Padre Ricardo me autoriza a falar disso. Padre Ricardo, sabe do que é que se trata? Sei. E posso falar? As galhetas foram desenhadas assim, digamos. A forma foi sempre esta, mais ou menos. E depois, é assim, as galhetas não podem, o metal não admite água ou vinho, um líquido, porque oxida. E então teve-se arranjar, tinha de ter vidro por dentro. Não é? Elas têm, normalmente, são de vidro, e, pronto, para não oxidar. E então, alguém encontrou lá na oficina, não sei se a história bate com a sua, na oficina um frasco, uma garrafinha pequenina, que tinha um desenho muito parecido com estas galhetas. E então, o que é que se fez? Fizeram-se as galhetas em função dessa garrafa, que tinha um desenho muito parecido, muitíssimo parecido. E então, fez-se cada uma das galhetas sem fundo, meteu-se a garrafa pelo fundo e soldou-se a parte de baixo. E, portanto, ninguém vê ali dentro uma garrafa ou um frasco. Ninguém vê, nem. E, portanto, está ali... Tal que é preciso. E funciona bem, não se percebe. Cumpre a função. Era esta a história que a doutora Isabel estava à espera, não? Hoje pensava mais algo. Pronto. E de todas as peças, há assim alguma que seja especial para si? Antes, deixe-me dizer uma coisa. Entre os pormenores técnicos, ali, eu preocupei-me
na questão dos brilhos e dos não brilhos, portanto, peças brilhantes e outras mais escovadas. Curiosamente, na cruz processional, o Cristo não devia ser brilhante, ou era ao contrário, não sei uma coisa. Devia haver ali um contraste entre a cruz e o Cristo. Portanto, um devia ser brilhante e outro devia ser baço. E acontece que naquela azáfama também foi tudo polido e está tudo polido. Pronto, isso é uma daquelas coisas que não me incomoda. Hoje não me incomoda. Há coisas que saem e depois ficam a incomodar sempre. Não me incomoda. E em relação à peça, uma das peças que eu ainda gosto de tudo. Eu tenho de dizer a palavra ainda, porque é uma coisa que eu digo muitas vezes, que é eu ainda gosto. Por exemplo, ainda gosto do vitral de Braga, enfim, outras coisas. A custódia. Gosto muito da custódia, acho que funciona muito bem. Tem a ver com a irradiação e ao mesmo tempo com a convergência. E, portanto, se tiver de destacar uma só, pronto, embora eu gosto muito de qualquer uma destas peças que está aqui, continuo a achar que são peças que são elegantes e que são modernas e que funcionam, porque ainda não houve nenhuma reclamação de que não funciona. Não é? E é importante ser elegantes e é importante ser modernas. Nós, a maior parte das vezes, celebramos com cálices barrocos. O que é que pensa disso? Há barroco que também é bonito. Há peças, enfim, antigas que também são bonitas. Eu acho que tem de haver todas convivem, não é? Todas podem conviver. Assim como outras peças e outros mobiliário, litúrgico, etc. Eu não posso fazer uma peça do século XVIII, não é? Do século XIX. Tenho de fazer uma peça de agora, não é? Peça que daqui a uns anos se perceba que é de 2023 ou de 2024. As peças funcionaram tanto que Roma levou uma boa porção das Píxides. Não sabia. E nas celebrações de Roma, na Praça de São Pedro, a comunhão aos fiéis é dada com as Píxides que o Senhor desenhou. Pois não sabia. Pois, também há essa parte que, enfim, que é muito que vocês entendem todos, que é ou muito orgulho nisto e muita alegria, porque é uma das coisas que eu recebo quando me dizem é você que vai fazer, que é sentir muito orgulho e alegria, mas depois responsabilidade e que às vezes chega ao medo. Às vezes chega ao medo. Porque são coisas que têm exposição pública, que vão ser usadas pelo Papa, que vão ser vistas, que vão ser manuseadas, e depois eu é que... Ninguém sabe quem é que fez aquilo. Eu é que sou responsável. Pois. Sim. E... Há alguma coisa no processo criativo? Sim. Há alguma coisa no processo criativo que muda quando se está a trabalhar para um novo álbum? O não sagrado. Sim. Ou quando está a falar a trabalhar com objetos para a dimensão do sagrado?
Eu tenho dificuldade em lhe responder porque eu trabalho nisto há muitos anos, enfim, uma parte do meu trabalho tem a ver com a Igreja e até pela minha formação e pela minha educação e eu sempre, isso esteve sempre na minha cabeça, a finalidade e a função destes objetos, chamamos objetos, digamos, a dedicação que eu ponho, a dedicação é a mesma. E é verdade que lhes toque de maneira diferente, evidente. Eu vejo, por exemplo, como é que numa oficina mexem num cálice e como é que eu mexo no cálice. Mas isto não é, digamos, explicável, mas é sentido. Se há mais alguma interpelação? Sim, faz favor. Mas considera o seu trabalho que há uma animação, quer dizer, que está inspirado também pela finalidade do autor. Considera que o seu trabalho é animado pela graça de Deus? Capaz. É uma pergunta difícil. Pois é. Pois, eu tenho um episódio que já contei aqui ao Padre Carlos. Quando eu fiz as aguarelas para o Papa Bento XVI, que foi uma oferta dos bispos da Conferência Episcopal, uma jornalista perguntou-me, na altura, aliás, disse-me assim: você fez isto, sente-se mais perto de Deus? E eu fiquei um bocadinho sem saber o que lhe dizer. E às tantas tive até a tentação de lhe dizer: não, eu sinto-me exatamente no mesmo sítio. Porque a dedicação digamos, eu sabia no que é que estava a trabalhar, para quem era, e portanto só pus tudo que eu tinha naquilo. Não é? Aliás, a observação do Papa Bento XVI, quando me recebeu a propósito dessas aguarelas, disse-me uma coisa muito simples, disse-me: tem umas cores muito belas. Disse mais nada. E, portanto, foi aquilo que eu procurei. Mas como eu disse há bocadinho, se calhar a minha formação, a minha pesquisa, as minhas conversas, aquilo que eu vejo e que eu procuro, ajudam-me. Não é? Não sei como é, há muitos não crentes que trabalham para a Igreja, e eu nunca lhes perguntei, quer dizer, não sei como é que eles reagem a uma questão destas. Uma vez perguntaram numa assembleia assim como aqui, a um bispo, meu amigo, o que é que acha de um artista que não é crente fazer coisas para a Igreja? Ele disse: não tem problema, desde que ele responda àquilo que lhe é solicitado. Perfeito. Foi ele que disse. Fiquei fascinada sempre pelos objetos, que há aquelas linhas de centro cruz. Sim. Dá-me a ideia que aquele movimento acompanham também aquelas mesmas das casulas, não é? Dos paramentos. Existe algum... Dos paramentos da jornada? Sim. Não fui eu que fiz. Pois. Sim, exatamente. Mas, portanto, se houve também essa intenção de base de haver alguma uniformidade? Não, que eu não conhecia. Eu não conhecia, eu não tinha visto. Eu fiz um dossiê, porque eu também concorri aos paramentos, mas não conhecia de todo aquilo que veio a acontecer, aquilo que veio a ser aprovado. Portanto, não há nenhuma coordenação entre alfaias e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, foi tudo feito em separado.
não vi nada, portanto não. É assim, não é, Padre Ricardo? Penso que podemos terminar e acho que somos convidados, se calhar, a voltar à exposição e agora com outros olhos mais pormenorizados. Eu posso dizer uma última coisa, se me permite. Se calhar devia ser a primeira coisa a dizer. Há muitos anos eu fiz uma exposição de pintura e reparei que uma pessoa estava a olhar fixamente a um quadro meu e eu dirigi-me a ela e coisa que eu não faria hoje, que era explicar-lhe o que é que estava no quadro. E quando eu comecei a explicar, ela disse: não diga nada, não precisa dizer nada, eu estou a ver coisas aqui, estou a ver isto, aquilo, não precisa dizer nada. E eu achei isso magnífico. E portanto, depois desta minha demonstração de falta de oratória, digamos, eu prefiro que as pessoas olhem para as coisas e as tomem como suas. Quer dizer, não é preciso, eu acho que não é preciso as pessoas dizerem eu gosto por isto e gosto por aquilo e não gosto por aquilo outro. As coisas, já que funcionam, e parece que sim, que funcionam, que as pessoas as apreendam e digam, quanto mais não seja, não sei porque gosto, mas gosto, por exemplo. Faz favor. Sim, há uma recepção subjetiva, eu nesta peça vejo isto, outro vejo Sim, aquilo. Quanto mais ricas são as peças, mais leituras abrem, mas pode haver também espaço de um olhar crítico, quer dizer, sim. O que é um cálice, na próxima vez fazemos igual, ou o que é que aprendemos? Sim. Eu próprio aprendi muito e estou sempre a aprender. Enfim, e é muito útil tudo que me rodeia. Porque é assim, eu para me inspirar, acho que qualquer pessoa não precisa fechar os olhos e baixar a cabeça porque vem uma coisa lá de cima, um raio. Não é assim. Eu para pôr coisas cá fora tenho de receber muitas coisas para dentro de mim. Eu tenho de visitar, tenho de ver, tenho de falar, tenho de consultar. Embora algumas, por exemplo, há opiniões que eu recebo e que eu não valorizo muito. Pronto. Eu se perguntar a um familiar meu chegado que está às tantas, a opinião dele não me serve. Ele me desculpe, mas pronto, tenho depois de selecionar tudo isso. Mas eu só produzo porque meto coisas dentro de mim. E eu acho que é isso. É evidente que há alturas em que é preciso silêncio, o mar, para haver alguma concentração e para estarmos sós. Às vezes é preciso isso. Mas às vezes no meio da multidão também a gente se inspira. E às vezes os acasos ajudam. Há casos técnicos e coisas passageiras que nos ajudam a resolver coisas. Alto. Então, quanto assim no que ouvimos há pouco, o artista possui uma inspiração ou possui uma inspiração? Com a sua experiência? Eu acho que respondo-lhe um bocadinho como eu acabei de dizer, que é assim, eu para pôr coisas cá fora, eu tenho de receber. E se calhar isso é que é a inspiração, é daí que vem a inspiração, não é? Porque a inspiração isso é uma coisa abstrata, não é? Onde é que se inspirou para fazer isto? Às vezes eu não tenho resposta. E se calhar tinha para ser, se calhar, mais bem entendido, eu tinha de contar aqui a minha vida toda desde pequenino. Onde andei, com quem falei, por quem me apaixonei, enfim, os lugares que visitei, os dramas da vida, as alegrias que tive, tudo isso. Se calhar tudo isso
entra em nós e depois sai, ou sai pela mão, ou sai pela boca, ou sai pela... Confesso, a minha dificuldade é mais fácil desenhar do que falar. Inclusive, eu tenho assistido às vezes, alguém hoje, falaram aqui na Paula Rego. Alguém ouviu Paula Rego? Pronto. Eu, que gosto das coisas de Paula Rego, quando a ouvia a falar das coisas dela, eu ficava um bocadinho triste, porque havia ali qualquer coisa que se desmoronava. E eu acho que, às vezes, não é sempre, com certeza, às vezes é preciso uma coisa que a gente faz, pô-la ali à frente e dizer assim, fica aqui, eu vou embora. Não preciso de ficar. Porque explicações a mais, se calhar, canalizam as pessoas para um determinado lado, que se calhar não é aquele que as pessoas querem. Portanto, por exemplo, quando vou a um museu, eu gosto de ir sozinho e não gosto de gente atrás, como havia antigamente, não sei se agora havia, no Museu Soares Reis vinha um guia, a gente estava à beira de um quadro do Silvio Porto e ele dizia, o Silvio Porto foi fulano, nasceu em tal, e eu disse assim, deixa-me ver. Eu acho que o ver, estas coisas, o ver é o mais importante. Eu vi há uns anos uma exposição em Londres do Vermeer, belíssimo pintor, quadros muito pequeninos, belíssimos, a sala cheia de gente, não havia um som, não havia uma mosca, ninguém falava com ninguém, só viam, as pessoas só viam. Ninguém lhes explicava, ninguém dizia quem era, nem o que é que acontecia, nada, as pessoas só viam. Era magnífico, e isto às vezes não é... As pessoas querem histórias e explicações, e às vezes não... Porque às vezes eu não tenho explicações para dar. Eu tenho de confessar isto, às vezes não tenho explicações para dar. Muitas vezes me perguntavam porque é que o senhor usa cor-de-rosa e amarelo. Eu não sei porquê. E o meu pai, o meu falecido pai, às vezes via quadros meus e dizia, o que é que quer dizer aquilo? E eu dizia, meu pai, não quero dizer nada. E ele dizia-me, não, e tem de querer dizer qualquer coisa. E insistia comigo e eu dizia-lhe, mas eu não lhe sei dizer, porque eu não sabia dizer-lhe. Porque depois há elementos que exigem outros. A gente está a pintar, é como, por exemplo, desenhar. Eu estou a desenhar e depois a linha seguinte parece que é uma exigência da primeira. Há aqui arquitetos, se calhar estão de acordo comigo, há coisas que não são explicáveis, não é? E por isso é que eu acho que o meu papel e a minha função é fazer e mandar as coisas. E eu ficar cá. Não ir atrás delas para condicionar as pessoas. Peço desculpa. Pedro, faz favor. Quer dizer, o que não nos diz, adivinha-se imensa coisa. E, nomeadamente, parece-me, corrija-me se estou a interpretar mal, mas mesmo essa falta de capacidade de identificar exatamente as fontes de inspiração não implica, ou pelo menos pelo contrário, revela que o seu trabalho vem, enfim, de um manancial de informação que tem de experiência de vida. Sim. Portanto, que as coisas não caem, como dizia, exatamente, do céu, mas vêm de qualquer coisa que eventualmente... Muita coisa. E, portanto, isso não é indiferente. Exatamente. Percebi bem, não é? Absolutamente. Isso é um tema, eu falo como arquiteto, portanto, mas uma das coisas que gostava de perguntar, e não sei se me quer responder ou não, isto também tem a ver com a minha maneira de trabalhar. Sim. Há qualquer coisa de sofrimento no ato criativo, ou de sacrifício, Sim, exatamente. que está dentro do processo. Isso é verdade para a maneira como cria, e foi verdade aqui neste caso concreto, nestas peças, ou não? Digamos,
percurso, se bem percebi, há alturas de alguma angústia e sofrimento. É isso? Muito trabalho. Sim. Não é disso que eu estou a falar. Alturas em que não dormimos, não é disso que eu estou a falar. Estou a dizer mesmo sofrimento interior para conseguir ultrapassar não reconhece isso que eu estou a dizer, não é? O processo criativo é sempre um processo que tem alturas difíceis e de inquietação e de dúvida. Há muitas coisas que eu fiz, muitíssimas, que eu ainda hoje tenho dúvidas daquilo. Algumas já não gosto, é evidente. Posso interromper? Faz favor. Mas nunca tenho medo de não conseguir. Tenho, mas eu acho que isso faz parte da minha fragilidade. É verdade. Ainda a propósito daquilo que começou por dizer o Pedro, eu lembro-me que, por exemplo, quando eu era miúdo, ia à igreja e eu ficava sempre no mesmo, o meu pai ficava comigo, ficávamos sempre no mesmo sítio. Eu ficava com o nariz encostado a uma talha que havia lá, num altar, onde havia uns anjinhos, e eu achava aquilo delicioso. Eu depois nunca mais pensei nisto, mas eu de vez em quando, por exemplo, agora lembrei-me disso, são coisas que entram em nós. Aquela beleza da talha. Eu quando faço agora não penso nisso, mas se calhar isso tem a ver com a minha formação e com a modelação do meu interior. Por isso é que eu disse que se calhar tinha de contar aqui a minha vida toda desde pequenino, mas eu não sou capaz porque também já não me lembro. Porque às vezes as pessoas vão para questões óbvias. Por exemplo, se eu puser um morango num quadro, coisa que já fiz, a pessoa diz assim, você pôs ali um morango, gosta de morangos. Não tem nada, não é nada disso. Não sei porquê. Apetece-me pôr pela forma, pela cor. Se calhar há histórias, e aí que vamos, se calhar há histórias na minha vida onde apareciam morangos, enfim, qualquer coisa. Portanto, tudo isso, agora, encadear isso e pôr isso na lógica é que é difícil. Que é, aconteceu isto e aquilo, eu produzo aquilo. Não é? Eu tenho um amigo pintor, e por acaso também é arquiteto. E então, o Eduardo Carrejeiro, e então uma vez perguntei, o Eduardo é pinta, trabalha bastante. Aqui fizeste por... Eu fiz uma série de perguntas, portanto eu estou assim parada a olhar a Isabel. Em vez de eu responder, diz-me tu o que é que vês. Exatamente. Nunca vais perguntar. Não. Sim, é evidente, quando se trata, por exemplo, de uma encomenda, é obrigatório eu fazer estudos e fazer uma memória descritiva. Quer dizer, eu tenho de explicar às pessoas que pedem uma determinada coisa, eu tenho de... olha, está aqui aquilo que me pediu, isto quer dizer isto, aquilo representa aquilo, tal, tudo isso direitinho. Agora, noutras situações, eu não me vejo obrigado a destrinçar e a esmiuçar um quadro até ao íntimo. Só mais uma coisa. Sim. Difícil, acho. Já sabia. O mestre tem uma longa experiência. Sim. De fazer arte sacra, de fazer estas coisas todas. Se tivesse que dar um conselho a algum artista que estivesse agora a começar, o que é que lhe diria? Eu não sou pessoa para dar conselhos. Já me tenho perguntado coisas mais simples e eu não sei responder. Que é, por exemplo, como é que você consegue fazer isto? Ou como é que você chegou ali ou chegou lá? Porque eu sei porque é que faço muitas coisas. E modéstia à parte. Eu acho que faço porque sou boa pessoa. Que eu acho que é a primeira condição de uma pessoa. Como dizia o Manuel António Pina, o que nós precisamos é de boas pessoas. E depois disso, bons arquitetos, bons pintores, bons carpinteiros. Mas tenho a sorte de ser estimado e ser
querido, digamos, e terem confiança no meu trabalho. E não foi isso que me perguntou. Pois. Mas Imagino que eu tinha menos de 40 E era o conselho. Pois. Imagino que eu tinha menos de 40 anos. Sim. Ia ter consigo. Perguntava, mestre, para começar a iniciar nesta zona, nesta área, ou com uma chupada que me para desenhar uma pixie, um altar. Sim. Ajude-me. Vou saber Sim. ajudar. Mas já desenhava nessa altura? Sim. Pronto. Formação artística. Pronto. Então, o conselho que eu daria, que eu dei sempre aos meus alunos, era desenhe muito. Desenhe até não poder mais. Tudo que lhe apareça pela frente. Eu tive uma disciplina na Escola de Belas Artes de desenho básico e que o professor só dizia: peguem numa resma de papel e vão para a rua, para onde quiserem, apareçam cá com isso tudo desenhado. O que é? Tudo que apareça pela frente. É evidente que essa disciplina tinha um objetivo que era de ter traquejo manual, aquilo que as pessoas dizem jeito. Não é? Traquejo manual. O resto é falar com as pessoas, ler, consultar, viajar, ver o Botticelli, ver tanta coisa bonita que há e se calhar isso ajuda. Diga. Então, Mais uma pergunta difícil. Diga. Há uma parte aqui do trabalho, daquilo que falou, e que também tem a ver com a condição que nós enfrentamos, que é passada. O renascimento, o artífice passa a ser artista. Sim. Falou de parte daquilo em que é artífice, parte da condição. Sim. Desenha peças que são produzidas depois qual é a parte? São dois processos diferentes. Processo criativo e Só conceptual? sim. Sim. Mais abstrato, Sim. lá dele, tem processo apenas perguntado. Nesse sentido, supunha um domínio. domínio da técnica. Sim, exatamente. Que alguma parte da arte nós fazemos por outro, não eu, mas que se faz outra coisa, não. Já está para além da técnica. Está no estudo. Eu perguntava, considera que ambas são válidas? E qual é que são duas manifestações da mesma coisa ou tem diferença por falta da abordagem? Eu acho que são complementares. Quer dizer, eu não conseguia fazer isto. Portanto, se eu desenhar e ficar no papel, aquilo não serve para nada. O artífice tem de... Há um lado que tem de ser muito respeitoso, porque o artífice é uma pessoa que trabalha o material e que trata o material como ele deve ser tratado. Mas há outro lado que é de uns certos vícios que às vezes os artesãos têm, que é de fazerem sempre a mesma coisa e um dia há um criativo que lhe propõe uma peça diferente e ele fica um bocadinho às aranhas. Tudo aquilo que não depende só de mim, eu tenho de contar com essa gente. Medalhística, nos vitrais, nestas peças, várias coisas. Portanto, uma sem outra não funciona. Ou melhor, o artífice faz repetitivamente peças de catálogo, e eu crio, mas se eu criar e ninguém executar, não me serve de nada. Mas eu valorizo muito o artífice. E há belíssimos artífices com quem eu às vezes tenho trabalhado e que alguns sei que vão desaparecer e depois será difícil encontrar outros. Considero que também tem uma dimensão da vida. Eu? Sim. Há coisas que eu estudo e executo. Não é?
Por exemplo, eu trabalhei muitos anos na cerâmica e a cerâmica era feita toda por mim, no meu ateliê, era cozida, era vidreira, tudo isso é um trabalho manual e físico que, se calhar, se eu tivesse um artifício ao meu lado, ele fazia. Portanto, se é? Isso dá outra segurança. Dá outra segurança, isso. Porque eu, se for eu a fazer, eu sei o que é que sai das minhas mãos, bem ou mal. Se for um artífice a fazer, eu já ouvi coisas como, por exemplo, criar uma medalha e o medalhista, ou a oficina de medalhística, fazer, e eu digo-lhe assim, está aqui um risquinho. E ele diz-me assim, ninguém nota. Eu não gosto disso. Está a ver, ele tem uma visão diferente da minha. Eu também tenho outra responsabilidade, ou melhor, menos responsabilidade, não é? Portanto, aquilo que sai da minha mão dá-me outra segurança e outro alívio, porque eu sei que se eu precisar de uma noite para fazer, eu faço. E eu, se for à oficina que fez isto, à noite, já não está lá ninguém. Pronto, depois tenho de esperar que tenho de me adaptar. Mas também me dá muito gozo fazer do princípio ao fim, da criação até à execução. Então agradecemos ao Mestre Avelino por este pedaço. Há bocado, quando iniciávamos, ele dizia que queria estar lá ao fundo e acho que o seu lugar hoje era importante que fosse aqui junto de nós, e assim esta partilha é simples, humilde, de facto, e que nos ajuda também a entrar nestas peças que são isso mesmo, a expressão desta vida humilde e simples, penso eu, e por isso agradecer uma vez mais a disponibilidade para esta noite. Obrigado.